Acho que a minha trajetória com a população de rua, ela começa na época da faculdade. Na minha formação como professor de educação física, no ano de 97 a 99, a Faculdade de Educação Física ela tinha muitos projetos de extensão na época. E um deles se chamava Projeto A Gente, né? Era um projeto que visava levar os alunos da educação física para fazer uma atuação junto com os meninos de rua aqui em Goiânia, né? E nessa trajetória eu comecei a entender melhor, né, a população de rua, entender melhor como que eu poderia, enquanto professor, acessar um pouco diferente, né, uma população que é vulnerável, né, tanto quanto eu me instrumentalizar para uma prática educativa que fosse popular, que fosse uma prática educativa mais acessível para essa população. E eu já tinha, na época aqui em Goiânia, uma ONG chamada Sociedade Cidadão 2000. Então, a Sociedade Cidadão 2000 tinha esse objetivo de cuidar da política da criança e adolescente em Goiânia. E quando eu saí da faculdade, eu fui contratado pela Sociedade Cidadão 2000 para coordenar uma equipe chamada Equipe na Rua, que é uma equipe que fazia essa abordagem nas ruas, né, com as crianças e adolescentes. Nós tínhamos uma equipe com mais ou menos 50 educadores sociais e mais ou menos 20 técnicos, né, entre história, assistência social, tinha um antropólogo, tinha um cientista social, enfim, era uma equipe muito interessante e a gente fazia um trabalho de abordagem nas ruas e supria essa demanda da criança e adolescente em Goiânia, né? Eu começo nessa lógica de pensar, né, o trabalho socioeducativo e vou afunilando para chegar hoje em ser redutor de danos e chegar nessa discussão que é o que eu mais ou menos faço hoje. Bom, é desafiador, é muito difícil você trabalhar com população de rua, tanto pelas grandes dificuldades que a gente tem das faltas, né? Das faltas, falando das questões estruturais, quanto das faltas emocionais, né? E aí acho que a gente tem que ter uma certa clareza de que a pessoa que está na rua, ela vem por diversos fatores e ela permanece por diversos fatores, né? E normalmente são fatores de vulnerabilidade ou de falta de alguma coisa, né? É que aquela pessoa que está lá, ela não é de toda vulnerável. Quer dizer isso, ela não é de toda vulnerável, ela tem uma resiliência, ela tem alguma coisa que ainda faz ela se movimentar, né? E acho que a minha busca era essa, minha busca sempre foi essa. O que eu posso fazer para essa pessoa sair do lugar, né? E não é sair do lugar dando propondo a ela uma coisa minha, não, é sair do lugar tentando entender a partir dela quais são as possibilidades. E acho que esse é o grande ganho que eu consigo fazer da educação para a saúde, né? Minha formação é da educação, né? E ela a formação da educação ela é mais técnica, ela é mais pautada em protocolos pedagógicos, né? E quando eu vou para esse espaço eu falo, né? Cadê aquilo tudo que eu aprendi para eu aplicar aqui agora, né? Então a gente revê as questões e procura ampliar. E foi nesse sentido que eu fui trilhando o meu caminho, né? E o projeto A Gente, a equipe na rua, né, me deu base para eu chegar onde eu estou hoje. Sou concursado de educação e fiz um concurso interno para ir para o NASF, né? Então eu saí da educação e vim para a saúde. E foi um processo muito interessante, assim, muito diferente para mim. Quando eu chego no NASF, eu trabalhava no CAPS antes, né? Eu saí da educação e fui para um CAPS. Eu esqueci dessa parte. CAPS Girassol, olha só a ligação, né? Eu trabalhava com criança e adolescente na equipe na rua. Montaram o CAPS Girassol, tinha essa possibilidade de eu fazer essa troca, aí eu fui para o CAPS. Bom, fiquei 5 anos no CAPS, até a abertura do NASF, né? Essa saída, né, da saúde mental para a estratégia de saúde da família foi uma coisa meio traumática, não foi, mas foi muito diferente, né? Por mais que seja saúde, né?
Porque quando você está trabalhando, pelo menos aqui em Goiânia, né, os CAPs, eles têm uma lógica de funcionamento muito encapsulada, né, uma lógica que foi internalizada de uma maneira equivocada, onde as pessoas não saíam, né, de dentro do seu serviço para tentar. Hoje já sai mais, já se discute diferente isso, mas naquela época, até falar de redução de danos era difícil dentro do CAPS AD, né, então... a gente vivia essa lógica. Quando eu vou para a estratégia, é mais aberto, é um trabalho de território, né? É um trabalho, principalmente pensando dentro do NASF, que é um trabalho que pensa os processos, né? A organização do processo de trabalho, a gente pensa a educação permanente, a gente pensa como abordar. Então, assim, era muito diferente da gente só fazer. O CAPS, embora tivesse algumas formações, embora tivesse uma lógica voltada para um entendimento do sujeito e tudo mais, na estratégia aquilo era mais factível, era mais, sei lá, mais embrionário. Embora o espaço do CAPS deveria ser assim, né? Ou até mais do que isso. Bom, teve essa diferenciação, mas quando eu fui para o NASF, a gente teve uma educação permanente de quase um ano, educação permanente em serviço. Então eu continuei no CAPS, e a equipe do NASF, ela foi tirada do serviço. Você continuava no seu próprio serviço, mas você já ia fazer a formação do NASF. Então a gente passou por isso durante um ano. E eu acho que isso foi muito enriquecedor para a gente, para quem chegou no NASF naquela época, né? Que a gente chegou no território com uma clareza do que a gente queria, a gente chegou no território com uma noção teórica e um pouco prática do que é fazer o matriciamento, que é uma coisa complexa, né? E que o NASF, o primordial do NASF é matriciar, né? Matriciar tanto no aspecto da educação permanente, quanto no aspecto da gente pensar a organização do processo de trabalho, daquelas equipes, né? E isso, para mim, foi o grande diferencial, né? Porque eu trabalhava no CAPS, onde a gente, por mais que tivesse todas essas diretrizes, a gente não as fazia lá dentro. E quando eu chego no NASF, a gente tem toda uma lógica de trabalho que tem sentido, que a gente consegue avaliar, que a gente consegue, né, ver resultados. E isso foi engrandecedor, né? Isso me trouxe uma condição de enxergar o serviço público de uma maneira muito mais ampliada, muito mais interessante. No projeto a gente tinha a gente foi muito ousado. O professor coordenador nosso, Fernando Mascarenhas, discutia o lazer. No lazer ele discutia a questão do tempo, né? O tempo do lazer. Aí ele fez uma provocação conosco falando do tempo do lazer da pessoa que mora na rua, né? E aí a gente começou a pensar o que a gente poderia trazer para eles de tal maneira que fizesse um diferencial no cotidiano deles. E o que a gente pensou? Uma colônia de férias. Uma colônia de férias para criança e adolescente moradora de rua de Goiânia, onde a gente já tinha todos eles vinculados no nosso serviço, e a gente lotava 5 ônibus aqui no centro, e levava lá para o UFG e passava o dia inteiro com eles durante um mês. Nós passamos por esse processo durante um mês. Foi riquíssimo, foi fantástico. Fazendo atividades, fazendo de tudo que a gente podia, usando o espaço da universidade com aquelas pessoas excluídas lá dentro. Isso foi uma coisa assim que me emociona até hoje, porque a gente conseguiu trazer para eles um vislumbre de uma coisa que eles nunca tinham vivenciado. Entrar numa piscina olímpica, né? Participar de uma corrida dentro de uma pista de atletismo oficial, né? Você ir para um ginásio de esporte com a quadra nas dimensões oficiais, você fazer um jogo lá dentro e construir algumas coisas com eles. Enfim, você trazer alguns elementos que é da academia e que precisa ser acessível a todo mundo. E naquele momento foi, né? Naquele momento a gente conseguiu trazer, com todo o desgaste, com toda a dificuldade política que a gente teve, mas a gente conseguiu fazer um trabalho que tivesse uma diferença naquela época. E a gente encontra até hoje, depois de 20 anos, pessoas que lembram daquele momento. Esse foi uma coisa que me marcou muito. Uma outra coisa dessa época também foi um encontro que a gente fez das crianças e adolescentes, né, daqui de Goiânia, com um acampamento do MST. Nós
já tínhamos, né, dentro dessa lógica de atendimento com eles, também relações, né, com outros grupos, e aí a gente fez esse encontro, esse momento, que foi belo, dentro de um acampamento, eu não me lembro agora o nome, mas acho que era Paulo Freire, perto da cidade de Goiás. E a gente passou um dia, né, interagindo, almoçamos com eles e fizemos várias atividades. E aquele encontro de excluídos trouxe tanta riqueza, tanta coisa para se conversar, que também para mim foi um momento que extrapolou, assim, sabe, aquilo que a academia traz, né? A academia ela aponta várias questões, mas quando a gente vai para a prática, vai para uma extensão que você consegue se colocar, é muito diferente, né? Muito diferente. Então essas são duas questões, assim, que me marcaram muito. Mas eu acho que assim, a gente, Goiânia, a política pública, né, para a população de rua, ela vem melhorando, porque a gente vive num estado que é muito conservador, a gente vive uma situação onde as pessoas que fazem a gestão pública, elas têm um pensamento que não é voltado para as questões da população mais vulnerável, e eu acho que aí a gente, as pessoas que lutam nessa área, né, que militam nessa área, que trabalham nessa área, conseguem ver os avanços. A gente consegue ver os avanços, né, porque a gente está na ponta. Mas se a gente for pensar na lógica de como os gestores pensam isso, a gente está muito atrasado. Falta muito para a gente sair do lugar, para a gente dar conta de fazer com que essa população realmente tenha os direitos garantidos, né, ou o acesso garantido aos serviços que a gente atua. A gente faz sempre uma pergunta de praxe para todo mundo. A gente falou aqui, obviamente, com você. O que é a rua para você? O que é a rua? E o que é trabalhar na rua para você? Eu acho que a rua é um espaço de convivência, né? A rua, a cidade, né? Se for pensar a cidade é um espaço de convivência, é um espaço de troca, é um espaço de viver, né? É um espaço de liberdade. Na minha opinião, nós deveríamos ter a rua, a cidade, como o nosso lar, né? Assim como é na minha casa, né, as relações, as coisas que acontecem, eu deveria ter com as pessoas em qualquer espaço, né? É claro que a nossa sociedade, ela se organiza de uma maneira a fazer com que a gente não acesse essas coisas, né? Que essas coisas não sejam possíveis de serem vivenciadas, porque se construiu uma forma de viver, uma cultura de viver que não é, né, da harmonia, que não é da organização, que não é da gente pensar o outro com alteridade, né? Então, para mim, o espaço da rua é o espaço da alteridade. Agora, o meu trabalho na rua, o que eu poderia fazer é eu me despir um pouco mais dos meus preconceitos, né? Me despir um pouco mais daquilo que eu sou para eu conseguir ver o outro, né? Para mim o grande lance é esse, é como eu consigo me colocar para o outro de tal maneira que eu não o fira, de tal maneira que eu não o agrida pela minha condição, né? E que condição é essa? É uma condição privilegiada? Não é, mas é um pouco melhor do que a dele, né? E quando eu me encontro com ele, eu tento me colocar de tal maneira que não haja barreiras. Mas é difícil porque eu já tenho construído em mim um montão de coisas que me impedem de fazer isso, né? Mas essa é a minha busca,